Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Vocês podem sentar, fiquem à vontade. Essa noite, o Senhor me escolheu para partilhar com vocês a palavra de Deus. Esta palavra que é rica, que é eficaz e que quer sempre encontrar um lugar no nosso coração. O meu nome é Helena, eu sou membro de Aliança, Terceiro Elo, grupo de amigos dessa comunidade. Sou casada há 21 anos com Eufrásio, e é com imensa alegria, o coração também batendo mais forte ainda, porque é uma responsabilidade falar de Deus. Não vou falar de mim, vou falar de Deus. Então sempre o coração ele tem que bater mais forte, porque é muito precioso este nome que nós levamos. Então que essa noite a gente possa de fato mergulhar nas maravilhas de Deus. O tema dessa noite é falar um pouco sobre os efeitos da graça de Deus, o fruto, o resultado que a graça de Deus deve dar em nossa vida. E quando eu estava preparando essa pregação, o Senhor me lembrava da palavra que estava, você não precisa abrir, a palavra que está lá em Jeremias 31, quando o profeta diz assim: foi concedida, Deus diz a Jeremias, foi concedida a graça no deserto ao povo que a espada poupara. Deus olhou, Deus se compadeceu, Deus derramou graça naquele momento para o povo. E então, diz assim Jeremias: de longe me aparecia o Senhor. E o Senhor diz: amo-te com eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. Olha o que Deus diz: amo-te com eterno amor, e por isso a ti eu estendi o meu favor, a minha graça, o meu benefício. Um dos nomes para Deus no Antigo Testamento é Deus clemente, Deus bondoso, Deus compassivo. Então ele começa falando para ti já nessa noite: eu amo-te com eterno amor, um amor que tem começo e não tem fim, é um amor que não se explica. E é por isso, porque eu te amo, que a ti eu estendo, eu derramo o meu favor, a minha graça. Olhe para quem está do seu lado e diz: é para ti também. É para ti que Deus estende o favor. É para ti que Deus está falando nessa noite. Olha para quem está atrás também. É para ti. Fala. É para ti que Deus estende esse favor. É a ti que Deus quer revelar a bondade do seu coração. É para ti, é para nós, é para cada um de nós. Porque Deus, Ele não sabe fazer nada mais do que amar. Nada mais do que apreciar, nós que somos obras de sua mão, de seu coração, e sempre derramar amor, amor, amor. Então sempre escute isso, Deus falando para ti: eu amo-te com eterno amor, com amor de loucura, e porque eu te amo, eu estendo para ti o meu favor, a minha graça, a minha misericórdia. É isso que Ele vai fazer conosco essa noite. E eu gostaria que você abrisse então comigo a palavra que está em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 até 15. E aqui então nós vamos ver que graça é essa. Que graça é essa de que Deus fala? Que beleza de Deus é essa que Deus quer nos revelar? Você que tem a palavra, proclame comigo, 11 até 15. Manifestou-se, com efeito, a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade, às paixões mundanas
e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis o que deves ensinar, pregar e defender com toda a autoridade, e que ninguém te menospreze. Palavra do Senhor. Esta é uma carta, entre muitas cartas que São Paulo escreveu, e ela se dirige a Tito. Quem é Tito? Tito é um homem que, muito jovem, ele nasceu para a fé cristã por uma pregação de Paulo. E ele foi tão tocado por essa graça que ele passou a ser um colaborador e um companheiro de Paulo, inclusive em viagens. Paulo havia fundado, como ele fundou muitas comunidades, ele fundou lá na ilha de Creta, que pertence à Grécia, ele fundou também essa comunidade. E agora ele manda uma carta para Tito. Tito ficou na comunidade, formando líderes na comunidade, fazendo com que aquela comunidade pudesse crescer, porque sempre é esse desejo de Paulo. Paulo fundava as comunidades e ficava sempre com um coração ansioso para que aquele evangelho pregado, que enfrentava perigos, sempre enfrentou perigos, não se perdesse no coração dos irmãos. Então ele vai dizer para Tito: olha, Tito, ele vai enviar essa carta para Tito com algumas recomendações, para que Tito pudesse transmitir essas recomendações àquele povo pagão que estava sendo evangelizado, mas ainda era um povo teimoso. E ele começa dizendo então: manifestou-se, versículo 11, com efeito, com toda certeza, com todo sucesso. Paulo é muito otimista, foi com muito sucesso essa graça de Deus, que é fonte de salvação para todos os homens. Paulo estava aqui falando nessa carta para que Tito pudesse transmitir, e depois as cartas de Paulo, elas começavam a circular. As cartas de Paulo, elas iam para as outras comunidades também, e aqui ele está dizendo: olha, essa manifestação, com todo sucesso, essa graça de Deus, ela é fonte de salvação para todos os homens. Paulo está falando de Jesus. Jesus é um manancial de salvação. Jesus é uma fonte de salvação. Na cruz, no seu Calvário, essas graças, essa fonte de Deus, ela começa a ser jorrada e manifesta a todos. Então Paulo está dizendo: olha, Jesus, que é fonte de salvação, ele veio para nos ensinar a renunciar ao quê? A impiedade, as paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade. Então Jesus, que é fonte de salvação, que na cruz, no Calvário, abriu para nós as portas do céu, essa grande possibilidade, essa grande certeza de chegar a Deus, por meio primeiro do batismo, que aí começa a fonte de salvação. Esse Jesus, ele veio para nos ensinar o quê? A renunciar à impiedade. O que é impiedade? É não ter fé, é não ter respeito pelas coisas sagradas, é não ter respeito pelas coisas de Deus. Porque uma comunidade recém-formada, ela precisa viver isso, ela precisa ter no coração que é preciso amar aquilo que é de Deus. Hoje o mundo diz tudo o contrário, não é verdade?
quer nos ensinar a amar as coisas do mundo. Mas nós que queremos caminhar em Deus, que queremos beber dessa fonte de salvação, nós precisamos renunciar a tudo que não é sagrado, a tudo que é contrário a Deus. Então ele veio para nos ensinar a renunciar àquilo que não é sagrado, a renunciar também às paixões mundanas, a tudo que se opõe a Deus, a renunciar ao pecado. Se nós queremos viver vida em Deus, se nós queremos que essa fonte de graças, ela penetre em nosso coração e que nós possamos também ser fonte de graça, é preciso renunciar, é preciso eliminar da nossa vida tudo aquilo que é causa de pecado. E mais ainda, que nós devemos viver, como diz no versículo 12, neste mundo, com toda a sobriedade, justiça e piedade. Nós devemos ser equilibrados, moderados, nós devemos buscar a santidade, viver aquilo que Deus quer para nós. E o que Deus quer para nós? Deus quer coisas boas. Deus só quer o nosso bem. Devemos viver na justiça, na santidade, ter uma vida cristã ativa, uma vida em Deus, como foi cantado antes. Não dá mais para ser morno, não dá para ser mais ou menos, ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. Então, para que de fato a graça de Deus, o efeito da graça, o que é efeito? É o fruto, é o resultado, para que Deus, que já se manifesta a nós, para que nós possamos de fato aproveitar o que Deus tem para nós, é preciso que a gente faça uma renúncia, que a gente passe uma régua naquilo que não nos faz crescer em Deus. É isso que na carta São Paulo está falando, porque São Paulo, algumas vezes a palavra vai nos falar que ele esteve preso, e ele esteve preso por amor a esse ministério, para que a palavra de Deus pudesse correr. E ele diz: não importa que eu estou preso, não importa que eu estou nas algemas, desde que a palavra de Deus corra, desde que a palavra de Deus vá em frente, desde que a palavra de Deus produza os efeitos dessa graça maravilhosa. O que é graça? Graça é algo fantástico que Deus nos dá, um favor, um benefício que nós muitas vezes não merecemos, mas por amor, porque Ele nos ama, porque Ele estende sobre nós o seu favor, nós somos o alvo dessa graça. Mas para que essa graça de Deus frutifique em nós, é preciso, como diz aqui nessa parte da carta, que nós renunciemos àquilo que não nos aproxima de Deus, aquilo que nos afasta de Deus. E Paulo continua escrevendo na carta, no versículo 13: na expectativa da nossa esperança feliz, que é a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os tempos do Espírito. E os tempos do Espírito são os tempos de espera. Espera do quê? Dessa manifestação gloriosa de Cristo. E quando a palavra no Novo Testamento, ela fala em esperança, no Novo Testamento a esperança quer dizer, não mais eu espero, vai acontecer, não vai acontecer. Esperança é certeza, é convicção. Eu creio que todos nós aqui cremos que Jesus vai voltar, amém? No começo da igreja, eles achavam que já ia voltar em seguida. Então, nessa carta, São Paulo está dizendo para Tito: olha, fala para eles não ficar morno na fé, não. Diga para eles o que eles precisam fazer para que essa graça de Deus recém-revelada ao coração deles não se perca. Enquanto eles esperam, como nós, a volta gloriosa de Jesus.
Então, a palavra ela vai instruindo, a palavra vai entrando no coração, a palavra vai mostrando, porque a palavra de Deus ela nos instrui, ela nos ensina, ela muitas vezes puxa a nossa orelha, porque para que a graça de Deus ela não passe em vão na nossa vida. São Paulo já diz: por mim a graça não passou em vão. Ele aproveitou dessa manifestação, desse jeito de Deus se revelar para que eu e você, enquanto esperamos, na certeza de que nosso Cristo vai voltar, que a gente possa viver uma vida reta, que a gente não desperdice esse dom de Deus, porque a graça de Deus, ela nos livra da morte, a graça de Deus nos salva do pecado, a graça de Deus ela é atuante na nossa vida, desde que a gente elimine, como diz claramente nessa carta, tudo aquilo que não me conduz a Deus. Não podemos ser cristãos que nos acomodemos a viver em cima do muro. Tem hora que eu sou de Cristo, tem hora que eu não sou de Cristo. E essa canção que nós cantamos diz tudo. Não dá para ser morno, porque como diz no livro do Apocalipse, o morno eu rejeito, o morno eu vomito. Ou somos ou não somos. E naquele tempo o povo, porque quando Tito conheceu a fé, Tito era pagão, ele tinha 15 anos, ele era jovem. E Paulo vai dizer um pouquinho mais abaixo, que ninguém te menospreze, que ninguém te dê menos valor, que ninguém deixe de dar importância a ti. Por quê? Porque tu tem autoridade de apóstolo, porque tu vives aquilo que tu pregas. Se nós queremos ter autoridade, essa autoridade dada pelo Espírito, nós precisamos viver aquilo que a cada terça-feira nós vemos aqui escutar, aquilo que nós escutamos na Santa Missa, aquilo que nós escutamos Deus falando em nossa oração pessoal. Isso nos dá autoridade, isso nos confere autoridade. Então, São Paulo continua dizendo, versículo 14: enquanto nós esperamos a vinda gloriosa de Cristo, que se revelou a nós, que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade, a maldade, de todo pecado, de tudo aquilo que é contrário à moral, de tudo aquilo que é contrário à religião, para nos purificar. O sangue de Cristo nos purifica, a Santa Eucaristia nos purifica, a Santa Confissão purifica a nossa alma. Olha a graça de Deus. Não merecemos, mas Deus deixou, Ele abriu os tesouros da igreja, para que nós pudéssemos dispor de tudo aquilo que fosse necessário para a nossa salvação. E Ele continuou falando, a fim de nos constituir, versículo 14, seu povo de predileção. Nós somos povo de pertença de Deus. Nós somos amados por Deus até o ciúme. Deus não quer nos perder. Deus nos quer para Ele, não só nessa vida, mas depois na vida eterna, feliz e alegre com Deus para sempre. Então Ele vai dizendo, olha, Ele se entregou por nós, não foi em vão que Ele se entregou por nós. Eu fico imaginando Paulo escrevendo a carta. Às vezes não era nem Paulo que escrevia, era algum dos secretários dele, mas eu fico imaginando Paulo derramando o coração dele ali. Porque pelo zelo, o zelo que ele tem pelo Senhor, o zelo que ele tem por essas comunidades. E ele vai continuar falando, para nos purificar, nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter zelo, nós temos que desejar praticar o bem, fazer o bem. Porque quando nós fazemos o bem, o nosso coração está voltado para Deus. Porque para o pecado tem solução. Não tem solução para o pecado? Tem. Graças a Deus nós temos os sacramentos. Tem solução para o pecado. Porque eu e você estamos sempre em constante luta com nossas fraquezas,
com nossas debilidades, com nossas misérias, mas tem solução. Então, quanto mais nós nos fortalecemos nos sacramentos, mais nós somos zelosos, ciosos, atentos para fazer o bem. Então ele vai dizer, para que a gente faça o bem, para que a gente pratique o bem. E aí o versículo 15 fecha. Eis Tito, eis Jami, eis Paulo, o que deves ensinar, pregar e defender, com toda a autoridade, e que ninguém te menospreze. Ou seja, aquilo que Deus nos dá, não é para nós, não é só para nós, é para o outro. Como diz São João Bosco, nós estamos neste mundo para o outro. Então, se nós rejeitarmos a tudo aquilo que não é de Deus, se nós não deixarmos essa graça de Deus, essa manifestação dessa graça, de tudo aquilo que Deus tem feito em nosso favor, se nós não deixarmos passar em vão, nós vamos ter autoridade para também conduzir os outros irmãos para Deus. Porque um cego não pode carregar outro cego, senão os dois vão cair. Então, eu devo desejar dar uma resposta de uma vida cristã santa e plena à palavra de Deus. Deus não te trouxe aqui simplesmente para mais uma noite de avivamento, mas para que essa noite, essa palavra, ela rasgue o teu coração, ela entre como flecha no teu coração. Como é que nós cantamos antes? Sustenta o... O que acontece se a gente não sustenta o fogo? Ele vai... Não tem outro jeito. É o que nós devemos ensinar os irmãos, pregar, fazer com que essa palavra chegue mais longe. Daí você poderia dizer, mas eu não sou pregador. Todos nós que guardamos a palavra no coração, de um jeito ou outro nós anunciamos esta palavra. Se não falando, testemunhando, com o nosso jeito de ser. E não precisa ficar procurando palavras. Deus te dá uma palavra para consolar o irmão. Quando for visitar um doente, praticar o bem é isso. É fazer com que essa palavra chegue mais longe. Porque esse sempre foi o desejo de Paulo. Que a palavra corresse, que a palavra fosse mais longe. Então eu e você, porque essa palavra está falando para nós essa noite. Porque Deus, Ele ama estar no meio do seu povo. Jesus, Ele ama passear no meio da sua igreja e derramar a sua graça. Então é para mim, é para você hoje. Você é convidado, mediante essa palavra, a falar de Deus, a levar a Deus, a fazer com que este mesmo espírito de liderança que Paulo enxergou em Tito, e que o levou a tentar dar uma mexida naquela comunidade, você também é convidado. No Senhor, no fogo de Deus, no coração abrasado, fazer com que os frutos da graça de Deus não se percam na tua casa, na tua família, na tua comunidade, naquilo que Deus te chamou também ser um reflexo dele. É preciso, irmão. Nós precisamos... Não podemos deixar que a graça de Deus, que é abundante e que desce a cada dia na nossa vida, que essa graça se perca, que esse favor de Deus não penetre no coração e não dê frutos. Nós não podemos ser aquela figueira seca que Jesus olhou, vou dar um tempo, mas se eu voltar aqui e não tiver nada, eu vou cortar. Nós estamos vivendo tempos de graça. Os tempos do Espírito são os tempos da igreja que prepara, que aguarda a segunda vinda de Cristo. Então, não tem mais como ser qualquer coisa. Nós temos que ser de Deus. É difícil, mas para isso a graça de Deus vem em nosso auxílio. Olha o que Deus disse para Jeremias.
De longe, Jeremias, de longe eu vi o Senhor, de longe. Não interessa se você estava longe de Deus, não. Hoje Ele quer te alcançar com essa palavra. Eu te amo, meu amor por ti é eterno. Não interessa se você está despedaçado, quebrado. É para hoje essa palavra. A ti eu estendo minha graça hoje. Não deixa essa graça passar em vão. É isso que Deus está falando para mim. Deus está falando para ti nessa noite. E quais são os frutos? Qual é o resultado da graça de Deus? O que Deus nos chama a fazer com essa palavra? A perseverar, a vigiar na nossa oração, a desejar praticar o bem, a evitar situações do pecado. Aí sim, vai se cumprir aquilo que diz na palavra, no profeta Isaías, que tudo que Deus faz, toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta sem ter produzido o seu resultado. Vai produzir mais ou vai produzir menos, dependendo da abertura do meu coração e do desejo de que essa graça permaneça em mim. Porque Deus fala, mas se nós não acolhermos, Ele se cala. Qual é a resposta? E agora eu gostaria que você fechasse os olhos um instantinho. Qual é a resposta que essa palavra encontra no teu coração? Toda vez que nós, irmãos, escutamos a palavra de Deus, nós temos que dar uma resposta a essa palavra. Se nós não dermos uma resposta cada vez que Deus fala, a graça que Deus preparou, mediante esta palavra, ela vai passar em vão. Nós às vezes cantamos assim: eu tomo posse da bênção de Deus. Será? Será que eu não tomo enquanto está aqui, daí eu vou para casa e a minha vida continua igual? Não dá mais para ser assim. Não dá. Nós precisamos ser como Tito, essas testemunhas da graça. Nós precisamos, como Tito, que foi levar essa carta àqueles líderes daquela igreja. Nós precisamos ser estes homens e mulheres dispostos a, primeiro, deixar a graça cair em nosso coração. Esse favor de Deus, esse amor de Deus, para depois, irmão, irmã, ser graça na vida dos irmãos. Essa palavra, ela diz, olha, ela precisa produzir fruto, ela tem que ter um efeito, ela tem que ter um impacto, ela não pode passar em vão na minha vida e na sua vida. Qual é a resposta que você está dando a essa palavra de Deus, essa beleza de Deus?